Olá, boa noite, tudo bem com você? Mais uma vez estamos juntos na sexta-feira, no começo dessas horas sagradas do sábado, para termos um momento de meditação e oração. E é um privilégio podemos nos reunir mesmo à distância, cada um em sua casa, nós podemos compartilhar este momento de estudo na Palavra de Deus. Antes de nós, como é de costume, estudarmos a palavra, abrirmos a palavra de Deus, vamos nesse momento fazer uma oração, uma breve oração, para que nós possamos pedir a bênção e a presença de Deus entre nós e dessa forma estarmos prontos para ouvirmos a sua voz ao abrirmos a sua palavra e podemos meditar um pouco na mensagem que Jesus nos deixou. Convido você, onde quer que esteja, neste momento, para que possamos juntos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti pela semana que tivemos e pelo descanso que temos o privilégio de ter na Tua presença neste sábado. Abençoe a Tua igreja, a cada um que está tirando tempo neste momento para ouvir este momento de meditação, este momento de oração, para juntos estarmos em comunhão uns com os outros e contigo. Venha nos abençoar, orientando a nossa mente, o nosso coração, para esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Antes de abrirmos a palavra de Deus e fazermos uma breve meditação no texto bíblico, eu gostaria de convidar você para estar conosco em nosso canal. Amanhã, às 11 horas da manhã, no horário de Bruxelas, estará sendo transmitido ao vivo para todos que estiverem conectados na nossa página do Facebook. E você realmente será abençoado se puder conectar, porque amanhã estará conosco um amigo que estudou comigo na Faculdade de Teologia. O nome dele é Jefferson Kern, o Jeff, como é conhecido. Ele é um pastor missionário, já esteve trabalhando em vários países e atualmente ele é o responsável pela ADRA, num dos países mais pobres do mundo, num dos países mais necessitados, o Sudão. Ele está na África, no Sudão, já há vários anos, não sei exatamente quantos, amanhã vamos descobrir. E ele vai trazer a mensagem amanhã para nós, pastor Jeff Kern. Então você não pode perder as experiências, os testemunhos, a mensagem que virá a nós e vamos conhecer um pouco mais desse trabalho que está sendo feito ali num dos maiores países da África e um país de grande necessidade, que é o Sudão. Então, que Deus possa abençoar o pastor Jefferson amanhã e também a você ao ouvir a mensagem, ao se conectar, ao estar ali neste encontro que nós teremos de adoração e louvor a Deus. Hoje eu gostaria de meditar com você em uma parte muito importante da Palavra de Deus, que eu gosto muito. Está ali no Sermão da Montanha, parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha está em Mateus 4, 5, 6 e 7, onde Jesus trouxe mensagens maravilhosas, profundas, para cada um de nós. E você realmente vai aprender muito se dedicar tempo estudando ali o que se encontra no Sermão da Montanha. No capítulo 6, no capítulo 7, começo do capítulo 7, nós temos ali algumas palavras de Jesus que nos ensina sobre o julgamento, o julgar. Jesus vem falando aqui sobre juramentos, adultério, vingança, amor ao próximo, como se deve orar, como se deve dar esmolas, como jejuar. Ele ensina a oração, como orar, a oração do Pai Nosso, sobre tesouros do céu, fala sobre a luz do mundo, o sal da terra. Ele fala sobre os dois senhores, o amor ao dinheiro. Ele fala sobre a ansiedade, tantas coisas que Jesus nos ensina nesse sermão. E deve ter sido um longo sermão. Aqui nós temos um resumo daquilo que
foi apresentado ali durante horas. Então nós temos 3 capítulos aqui, um resumo com os temas, aquilo que foi mais importante apresentado por Jesus. E, sem dúvida alguma, aquilo que ele fala sobre o julgamento não poderia ser mais apropriado para nós hoje. Não poderia ser mais útil e profundo. Jesus nos diz assim, Mateus 7, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Você já ouviu essa expressão, né? Cada um mede com a sua régua. E isso é uma grande verdade. Olha, Jesus está dizendo aqui, da maneira com que você medir, você vai ser medido. Da maneira com que você julgar, você vai ser julgado. E isso é uma verdade que eu aprendi muito cedo. E eu quero compartilhar algumas das minhas experiências pessoais. Eu me lembro muito bem quando eu era adolescente. Eu tinha na época, se eu não me engano, 16 anos de idade, quando conheci essa moça, que era um pouco mais nova do que eu, ela devia ter 15. E eu estava interessado em namorar uma moça da igreja, e realmente parecia ser de boa família. Mas eu tive muita dificuldade de começar aquele namoro. Porque, bom, primeiro, ela dizia assim, eu não quero namorar um filho de um pastor. Meu pai é um pastor. Que ela dizia assim, os pastores são transferidos o tempo todo, a gente começa a namorar, seu pai é transferido, você vai embora e acaba o namoro. E aí eu fico aqui sofrendo. Pois ela tinha razão, porque a gente começou a namorar, na verdade, e não muito tempo depois meu pai foi transferido e para longe, para um outro estado, de São Paulo para o Paraná. E eu tive que ir. Eu não tinha independência ainda, então com 16 anos eu tive que ir com meus pais e ela estava certa. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o pai dela era um homem muito difícil, muito complicado. Porque ele não permitia que ela fosse a nenhum outro lugar que não fosse casa deles, a escola e a igreja. O único lugar que ela podia ir era na casa da avó. Qualquer outro lugar que ela fosse, se fosse e ele permitisse, ela tinha que ir acompanhada pelo irmão mais velho. Fiquei pensando, por que esse homem é tão complicado, né? Por que ele é tão controlador e dominador da filha? E eu não entendia por quê. Aí um amigo disse o seguinte, olha, meu pai era amigo do pai dela, é amigo até hoje do pai dela, mas eles eram muito amigos quando eles eram jovens, lá na adolescência, na juventude, e eles aprontaram muito juntos. E ele disse, é por isso que ele cuida dela assim, porque ele aprontou muito. E então ele não quer que aconteça nada com a filha dele. Ele está protegendo e cuidando da filha. Então, eu gravei aquilo e fiquei pensando, então ele está julgando com a régua dele. Você já percebeu que uma pessoa de confiança, ela confia em todo mundo. Até que se prove o contrário. Até que ela perca a confiança nas pessoas. Mas se ela é de confiança, normalmente ela vai confiar. Uma pessoa que não é confiável, ela desconfia de todo mundo. Porque ela é desonesta, ela é fofoqueira, ela é mentirosa. Então para ela todo mundo é assim. Ela não confia em ninguém. Então quando alguém não confia em mim, eu já desconfio logo. Essa pessoa tem algum problema. Geralmente eu estou certo. Anos se passaram depois desse namoro com essa moça e apareceu uma outra, também uma moça da igreja, uma boa família, e aconteceu a mesma coisa. Nós começamos uma amizade, eu queria conhecê-la melhor, e um sábado à noite a família dela, os primos e amigos e a tia, né, nós íamos a um shopping em Guarulhos, onde eu morava na época, mas ela não podia ir a lugar nenhum, o pai não deixava, o pai não permitia, mas agora eu já tinha aquela história anterior, né, uma experiência prévia. E nós estávamos ali, conversamos, foi muito bom. Na volta eu estava no carro com a tia, sobrinhos, primos, né, primos daquela moça. E nós estávamos conversando no caminho e eu falei, olha, o pai dela realmente, o tio de vocês é difícil, né? É complicado, ela não pode ir a lugar nenhum e se ela vai tem que estar bem acompanhada, ele protege, ele cuida, ele proíbe. Eu ouvi dizer, eu disse, né? Eu não disse bem assim, mas eu disse, eu acredito que a pessoa que age assim é porque ela
não é de confiança, porque ela não confia. E eu disse a experiência anterior, eu falei, quem é assim geralmente é porque ou tem uma vida que não é honesta, ou já teve no passado. O meu amigo, Marcos, que estava comigo no carro, ele não me falou no momento, mas ele disse depois para mim que ele ficou muito magoado, ficou muito chateado comigo, porque eu tinha dito aquilo do tio dele, e ele não conseguia pensar daquela maneira. Ele dizia, não, o Ricardo está errado, não é possível. Meu tio é uma boa pessoa, por que ele está dizendo isso? Ele disse que ficou magoado comigo. 3 meses depois, 3 meses se passaram. E aí sabe o que aconteceu? A família toda descobriu que o pai daquela moça, que julgava com a régua dele, tinha uma segunda família com outros filhos. 2 esposas e filhos com as 2 famílias. Ele escondia essa vida dupla de todos por muito tempo. E no momento que ele descobriu aquilo, 3 meses depois, ele disse assim, não acredito que o Ricardo estava certo. O meu tio realmente é falso, mentiroso, e realmente ele não é de confiança, por isso que ele não confia. Então, a gente fica até surpreso, mas é porque há exceções na regra. Há exceções. Mas as exceções confirmam a regra, porque elas são tão raras e tão difíceis de encontrar, que elas confirmam a regra. Então aqui Jesus está dizendo a verdade, não julgueis, porque você julga com a sua régua. Do jeito que você julgar, você vai ser julgado. Do jeito que você medir, você vai ser medido. Então muito cuidado quando você diz alguma coisa sobre alguém, mesmo tendo certeza, mesmo sabendo, a gente tem que ter cuidado. Quando não tem certeza, então... E nós acreditamos. Acreditamos no que vemos, no que ouvimos, no que lemos, no que contam para nós. E muitas vezes é mentira, e muitas vezes é uma verdade parcial, e a gente não sabe quanto de verdade tem naquela mentira, ou quanta mentira tem naquela verdade. Então nós temos que ter muito cuidado ao falar sobre pessoas, sobre eventos, sobre fatos, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, não corresponde à realidade, não corresponde à verdade. Jesus continua dizendo... Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. É muito fácil apontar o defeito do outro, o pecado do outro, a vida do outro, mas nós não conseguimos ver o nosso defeito, o nosso problema, a nossa realidade. E aí é que mora o perigo. Jesus está dizendo, você vê, né, o pecado do outro com facilidade, mas você não vê o seu, e o seu é maior do que o dele. Então como a gente julga, fala das pessoas, critica e condena, mas nós temos pecados maiores, muitas vezes, e não reconhecemos. Jesus diz, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Tira a primeira trave do teu, hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Jesus, ele está dizendo, você não tem que julgar, porque você vai ser julgado dessa mesma maneira. E você primeiro tem que reconhecer os seus erros, os seus pecados, para poder. Né? Eu me lembro uma frase que eu vi muitos anos atrás, quando eu era adolescente, nunca me esqueci. Talvez você tenha ouvido, é uma máxima que a gente ouve por aí, dizendo assim, para falar dos outros, a gente precisa ser perfeito. Mas quem é perfeito não fala dos outros. Então não tem saída. Não existe ocasião para nós criticarmos, falarmos, fofocarmos a respeito da vida alheia, para julgarmos os outros. Mas a palavra de Deus também diz aqui o seguinte, falando sobre falsos profetas, e diz assim, mesmo capítulo, Mateus 7, verso 16, diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está dizendo que você quer ver um profeta, se ele é verdadeiro ou falso, olhe os frutos. Pelos seus frutos conhecereis. Mas Jesus está dizendo, pelos frutos conhecereis se é um profeta verdadeiro ou falso. Isso pode se aplicar para outras coisas. Pelos frutos nós podemos conhecer se uma pessoa é cristã verdadeira ou não. Se uma pessoa dedicou sua vida a Cristo ou não. Pelos frutos. Mas Jesus está dizendo, pelos frutos conhecereis. Ele não está dizendo, pelos seus frutos julgareis. Ele não está dizendo, pelos seus frutos condenareis. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós olhamos os frutos
e nem julgamos. Nós já diretamente condenamos. Ah, essa pessoa está perdida. Esse aí não é cristão. Olha o que disse. Olha o que fez. Então, nós temos que ter muito cuidado. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Conhecendo, aí eu sei o problema que a pessoa tem, eu oro por ela. Aí eu vou interceder, eu vou orar por ela, diretamente pensando em ajudá-la e pedindo ajuda do Espírito Santo e a ajuda de Deus para aquele problema que aquela pessoa tem. Então é para eu conhecer o fruto da pessoa, me ajuda a conhecer a pessoa. Mas não é para eu julgar, muito menos condenar. Essa não é a minha função. Graças a Deus, porque eu agiria de forma injusta se eu tivesse que julgar. Mas quem julga é Jesus. Então nós temos que ter cuidado ao julgarmos os outros. Nós temos que ter cuidado. Jesus nos aconselha, orienta. Ele nos fala aqui no Sermão da Montanha várias vezes, de várias maneiras. Temos que ter muito cuidado ao falar das pessoas. Não devemos condenar, não devemos julgar. Principalmente porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos mentem para nós. Mentem. Aquilo que nós ouvimos, na maioria das vezes, não é verdade. Não é verdade. Aquilo que nós vemos, na maioria das vezes, não é verdade. Só porque está escrito no jornal, não quer dizer que é verdade. Só porque está escrito na revista, não é verdade. Alguém postou no Facebook, não quer dizer que é verdade. Quanto fake news tem por aí? Então nossos olhos mentem para nós. E eu quero contar uma história, talvez alguns de vocês já ouviram, mas eu sei que muitos não ouviram. Então eu quero contar para vocês algo que me impressionou muito, uma história verídica. Muito tempo atrás, uma pequenina cidade nos Estados Unidos, um homem, no meio da semana, voltava do culto de oração de sua igreja. E ele tinha a sua Bíblia embaixo do braço. E ele estava caminhando, já tarde, voltando da igreja para casa sozinho. E ele foi atravessar uma ponte. E no momento que ele está atravessando aquela ponte, ele vê uma pessoa caída, apunhalada. Ela tinha um punhal cravado no seu peito. Caída no chão e o sangue, né, escorrendo. Ela gritando ali de dor, pedindo socorro, com um pouco de força que tinha. Não tinha ninguém por ali para ajudar, ele colocou a Bíblia no chão, se ajoelhou ao lado daquela pessoa e a pessoa disse, por favor, tire essa faca do meu peito. E ele apoiou uma mão no peito da pessoa, com a outra ele tirou o punhal, ajudando a pessoa, socorrendo. Mas nesse exato momento, a casa mais próxima ali, do lado da rua, perto da ponte, a senhora estava fechando a janela. E no momento que ela fechava a janela, ela viu esta cena. E ela viu, e ela julgou, e ela condenou. Porque aquele homem morreu. E a polícia veio fazer a investigação. E foram entrevistando as pessoas, e ela disse para a polícia, eu vi. E você já ouviu a expressão que nós temos no Brasil, né? Eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Eu vi com meus próprios olhos. Ninguém me contou, eu vi. E o que eu vi foi isso. Aquele homem que todo mundo diz que é cristão, né, que vai à igreja, que ajuda as pessoas, foi ele. Não sei porquê, mas foi ele que matou. Porque eu vi o momento que ele tirava o punhal do peito daquela pessoa, daquele homem. Então veja, o que aconteceu? Aquele homem foi julgado, foi condenado, permaneceu na prisão por muitos anos. Perdeu a sua esposa, os seus filhos, né? Perdeu a sua posição na sociedade, seu negócio faliu. Na igreja foi desprezado, não era nem visitado na prisão. Um assassino. 15 anos se passaram. E isso acontece muito. Os assassinos, eles retornam ao local do crime. E é triste a gente saber disso, e eu já tenho estudado a respeito disso, que um dos motivos que faz com que os assassinos, ou outros, né, retornem ao local do crime é para reviver aquilo que viveram. A emoção, eles querem reviver aquela emoção, querem sentir de novo, estando no local. Outros por peso na consciência, sentindo culpados. Foi o caso do assassino daquela noite,
naquela ponte. Era um rapaz, um adolescente, que tinha matado e roubado aquela pessoa. E ele desapareceu, ele sumiu. 15 anos depois ele volta naquela cidade e ele começa a perguntar: o que aconteceu daquele crime na ponte 15 anos atrás? E aí finalmente alguém contou para ele, falou: olha, foi uma surpresa para todo mundo na cidade, mas foi o fulano, aquele cristão, né? Homem que vivia com a Bíblia, sempre estava na igreja, todo mundo confiava e acreditava nele, foi ele. Está preso, recebeu prisão perpétua. E o remorso e a culpa bateu muito forte nele, porque ele era um rapaz que passava necessidades. Muitas vezes não tinha trabalho, vivia nas ruas, e uma das poucas pessoas que ajudava ele era aquele homem, que estava preso agora no lugar dele. Dava dinheiro, comida, ajudava. Ele foi até o xerife da cidade, até o delegado, se apresentou e confessou o seu crime. E agora ele foi preso e aquele homem foi liberto. Porém, quem devolveria àquele homem os 15 anos da vida dele que ele perdeu? Quem devolveria a ele o negócio dele que faliu? O nome, a moral, que foi destruída diante da igreja, diante da cidade. Quem devolveria para ele a esposa e os filhos? Não tem como devolver. Tudo porque alguém disse: eu vi, eu vi. A porcentagem de pessoas inocentes que são condenadas nos Estados Unidos é muito alta. Dizem que 2%, mas há um grupo que trabalha para a libertação e reestudando casos que antigamente não havia DNA, não havia como provar realmente um caso de um crime. E muitos são descobertos que eram inocentes e acabam sendo libertados. Por vários motivos, erros acontecem. Há quem acredite que até 10% ou mais dos casos de pessoas condenadas, muitas vezes condenadas à morte ou prisão perpétua, são inocentes. E quem disse que viu? Quem foi a testemunha? Não julgueis. Eu já passei por isso. E a história é até engraçada e interessante. Que exatamente 25 anos atrás eu estava aqui na Europa pela primeira vez, junto com um amigo que já pregou na nossa igreja algumas vezes, o pastor Dani Martins. Nós estávamos em Paris pela primeira vez. Éramos jovens de 21 anos de idade. Eu tinha 21, ele tinha 20. E nós visitamos uma das igrejas adventistas em Paris. Não conhecemos os membros, ninguém. Chegamos na quinta-feira, agora era sexta-feira à tarde, quase na hora do pôr do sol. E quando nós estamos ali, no fundo da igreja, nós olhamos para dentro. 2 amigos nossos que estavam conosco, Irã e Carlo, tinham saído. E eu e o Dani estávamos ali. Nós vimos 3 homens vindo à nossa direção. O sol já estava se pondo, estava escuro, eles estavam com a sombra sobre eles. E eles eram de origem africana, como tem muitos nas igrejas em Paris. Os 3 vinham na nossa direção e eu vi com os meus olhos, que nós estávamos perdidos. Porque um deles tinha uma bola de boliche embaixo do braço e o outro carregava uma faca. E eu falei: Dani, agora eles vão levar tudo. Dali 3 dias nós estávamos voltando para o Brasil. Em minha carteira eu tinha alguns dólares, eram algumas centenas de dólares. Tinha meu passaporte, a passagem aérea. Naquela época não tinha nem internet, não era nada online. Era o bilhete mesmo. Se perdesse o bilhete, como que eu provava que eu tinha passagem? Não tinha um sistema como hoje. Então eu disse para ele: olha, vão roubar o dinheiro, o passaporte, a passagem. E eu falei para ele: eu vou jogar essa carteira lá no telhado da igreja. Eu não pego e eles também não pegam. Depois eu dou um jeito, subo lá e pego. Mas eles não podem levar isso aqui. E eles estão se aproximando, estão vindo. E eu vendo com os meus olhos 3 homens de origem africana. Escuro, estava ali, eu não podia ver o rosto deles, se eram amigos ou inimigos. Mas eu vi que um tinha uma faca na mão e o outro tinha uma bola de boliche embaixo do braço. E eles foram se aproximando e eu, como poucas vezes na minha vida, senti medo. E quando eles chegaram mais perto e a luz bateu sobre eles, eles tinham um sorriso no rosto, conversaram conosco em francês,
explicaram que eram membros da igreja, nos receberam de uma forma muito calorosa, e a bola de boliche, na realidade, era uma melancia, que eu não conhecia, porque no Brasil as melancias são desse tamanho. Era uma melancia redondinha e bem escura, parecia uma bola de boliche. A faca era para cortar a melancia. E eles cortaram a melancia e dividiram com a gente. E estava deliciosa. E naquele momento eu pensei, eu acreditei nos meus olhos, mas meus olhos mentiram para mim. Meus olhos são mentirosos. Eu tenho que duvidar até dos meus olhos, porque o que eu vi não era a realidade. Veja por que Jesus nos alerta de maneira tão veemente: não julgueis, porque da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Não julgue, porque você não sabe, você não tem toda a informação. Só Deus tem a informação completa. Então as pessoas muitas vezes dizem coisas, fazem coisas, não dizem coisas que nos magoam, nos ofendem, e a gente fica se perguntando, por que fez isso? Por quê? Mas muitas vezes a gente nem se pergunta. Nós já julgamos e já condenamos, sem saber os motivos. Por que aquela pessoa falou aquilo a meu respeito? Bom, você não sabe o que disseram para ela. Você não sabe por quê, o que ela viu para poder ter dito aquilo. E muitas vezes não foi com maldade. E muitas vezes a pessoa não aparece num compromisso no horário. Você não sabe o que aconteceu. A pessoa ficou de te ligar e não ligou. A gente não sabe o que aconteceu. A pessoa passa por você na igreja, no trabalho, na escola, em algum lugar, e não te cumprimenta. E você diz, o que eu fiz? O que eu disse? Por que se magoou? Por que passou por mim e não me cumprimentou? Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Você não sabe que, de repente, 15 minutos antes, ela recebeu um telefonema dizendo que um parente faleceu. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas nós julgamos. Que é antipático. Né? Que pessoa, que isso. Nós não sabemos. Por isso, Deus nos diz, não julgueis. Porque eu não tenho toda a informação, quem tem é Ele. Ele sabe o real motivo que leva as pessoas a agirem como agem, dizerem o que dizem, fazerem o que fazem. Eu não tenho a informação completa. Então, nós temos que sempre dar o benefício da dúvida. Mas eu quero dizer para você o seguinte, e o contrário? Quando alguém nos julga mal, porque nosso dever é não julgar, não condenar. Isso é o que Jesus pede de nós. Mas e quando alguém nos julga mal? Nós fazemos uma coisa com boa intenção, mas ninguém percebe a boa intenção. Pelo contrário, torcem e distorcem e acabam nos magoando com críticas, fofocas e mentiras. O que nós devemos fazer quando alguém mente a nosso respeito? Quando alguém fala mal de nós? Quando alguém nos critica? Quando alguém faz algo que nos fere, nos magoa, nos ofende? Eu passei por isso recentemente. Com toda a melhor intenção do mundo, com o melhor propósito, eu tentei por muito tempo ajudar um grupo de pessoas, fiz o meu melhor, e por causa de uma pessoa que influenciou o esposo, e esse casal influenciou toda uma igreja com mentiras a meu respeito, eu não pude fazer o trabalho que eu queria fazer. E eu me senti magoado por muito tempo. Eu me senti triste. Porque eu não tinha como ir pessoa por pessoa explicando e dizendo, olha, o que você ouviu é mentira. Primeiro que eu nem sabia o que ouviu, eu só via a reação das pessoas. O que você ouviu é mentira, isso não é verdade, isso não sou eu. E eu vim orando, conversando com Deus e pedindo para Ele, Senhor, o que eu faço nessa situação? E Deus vem falando comigo. Então hoje eu tenho certeza que eu estou falando aqui com pessoas que já julgaram mal, mas também estou falando com pessoas que foram mal julgadas, mal interpretadas, e já se magoaram e já se ofenderam. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi com tudo isso. A primeira pessoa injustiçada no universo foi o próprio Deus. Quando Lúcifer saiu falando para os outros anjos que Deus não era amor, que sua lei era injusta, que ele estava sendo um tirano, governando sobre eles, e espalhou mentiras. E quão triste e duro deve ter sido para Jesus,
Na época, o Filho de Deus, que estava lá no trono do universo, não se chamava Jesus ainda, a Bíblia chama de Miguel, esperar para ver o que eles iam fazer. E ele não podia ir anjo por anjo dizendo, olha, é mentira. Ele tinha que confiar no relacionamento que tinham com ele, porque quem o conhecia sabia que aquilo era mentira. Quem estava com o coração voltado para ele sabia. E eu penso em Gabriel. Gabriel, o maior anjo, está no lugar de Lúcifer. Deve ter ouvido a história. Mas se ele está onde está, ele não acreditou. Ele não deu ouvido. Porque ele tinha um relacionamento com Jesus. Jesus foi traído. Mentiram a respeito dele. E ele perdeu a amizade, o companheirismo, a presença de 1/3 dos anjos, que viraram as costas e foram embora. Eu pedi a Deus e disse para ele, como eu resolvo isso? E sabe o que Deus me disse? Não faz muito tempo, por isso eu estou compartilhando isso com você hoje. Ele me lembrou um verso. Um verso. Muitas vezes nós não sabemos quando aplicar os textos bíblicos para a nossa vida. Mas por isso que é maravilhoso orarmos e pedirmos a Deus iluminação. E Ele ilumina a nossa mente e nos traz a lembrança, muitas vezes um texto bíblico, algo que vai nos ajudar a entender o que estamos passando. E um verso que eu conheço de cor, já recitei muitas vezes já ensinei e preguei, mas nunca tinha aplicado para mim. E eu não percebi que esse verso falava, Jesus estava falando comigo. Porque foi a experiência dele no céu, antes dele vir à terra, e quando ele esteve na terra, Jesus passou por isso também. Mentiram a seu respeito, criticaram, fofocaram, destruíram o trabalho de Jesus aqui com mentiras. O inimigo fez esse trabalho. Veja, eu vi uma frase uma vez que fez pensar. Ele que era a verdade foi chamado de mentiroso, quando disse que era o Filho de Deus. Pense a respeito disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E tiveram a ousadia de dizer que era mentiroso. Jesus passou por isso. E por isso que no começo do Sermão da Montanha, Mateus 5, Jesus vem aqui falando aos discípulos que estavam ali, aquela multidão, milhares de pessoas, e ele começa com as beatitudes, as bem-aventuranças. E ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí vem o verso que Jesus trouxe para mim. Ele disse assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando alguém fofoca a seu respeito, quando alguém mente a seu respeito, você não tem que fazer nada. Não tem que procurar vingança. Não tem que procurar se explicar. Você simplesmente tem que entender uma coisa. Jesus diz para você, por minha causa, mentindo, disseram todo mal contra você? Então você é um bem-aventurado. Grande é o seu galardão. Do jeito que os profetas foram perseguidos e mentiram a respeito deles, eles têm uma grande recompensa para eles, você também tem. E Deus trouxe a minha lembrança, a minha memória, quantas bênçãos eu recebi depois dessa perseguição que eu sofri, essas mentiras que falaram a meu respeito. E muitas bênçãos vieram como resultado dessas mentiras. Que maravilhoso. Então eu fico com a bênção de Deus. Eu fico com a bem-aventurança. Eu fico com o grande galardão. E não me importo com o que digam, porque mentindo, disseram todo mal contra mim, me perseguiram, me injuriaram. Mas eu sou abençoado, porque Deus tem um grande galardão para mim. Quando você estiver desse lado do julgamento, sendo mal julgado, mal interpretado, saiba que Deus tem um grande galardão, uma grande recompensa para você. Que você, por isso,
é bem-aventurado. Que Deus abençoe você. Que você não julgue, haja como Jesus. Porque Ele é que sabe o que as pessoas estão passando. Não julgue, não condene. E se alguém julgar e condenar você e for mentira e for falso, saiba que Deus chama você de bem-aventurado. Que Ele tem uma bênção para a sua vida. E que aquilo que você está passando, Ele também passou. Lá no céu e aqui na terra. Ele entende você. Ele sabe o que você está passando. E Ele tem bênçãos e recompensas maravilhosas para você por estar sofrendo essa injustiça. Que Deus te abençoe e ajude a você ter a atitude de Jesus, tanto de um lado quanto do outro do julgamento, para que você não seja condenado, mas que você receba o grande galardão, a grande recompensa, e seja um bem-aventurado diante de Deus. Vamos orar. Querido Pai, abençoe a cada um que está nesse momento conectado, ouvindo esta mensagem. Abençoe a tua igreja e abençoe-nos nesse dia. Derrame sobre nós o teu Espírito, nos dê a tua bênção, o teu perdão. E ajuda-nos a agir como Jesus, em cada circunstância, em cada momento. Nos dê o amor de Cristo para sabermos como lidar com as pessoas que são injustas e com aqueles que falham quando nós estamos na posição de julgarmos, mas que não julguemos. Que conheçamos pelos frutos, mas que possamos amar, respeitar e orar, interceder por essas pessoas, ajudando-as a chegar àquilo que é ideal, o caráter de Cristo. Nos abençoe individualmente para que possamos ver os nossos defeitos antes de enxergarmos os defeitos e erros dos outros. Nos dê a tua bênção e a tua presença nesse dia, que possamos descansar nos teus braços. Pedimos e oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, um forte abraço e que você tenha e receba a bênção de Deus.